Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou um analista institucional com visão democrática. Meu compromisso pessoal é com a democracia. Sou Antônio Martins Farias, falo de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Hoje são 17 de junho de 2026. Confesso a vocês que estamos em mês da Copa, um mês das festas juninas, mas eu não vi nada disso. Nem o jogo do Brasil assisti. Não que eu esteja revoltado, não, é que eu acabei dormindo. Assisti os 10 minutos e estava muito ruim, aí dormi. Mas tudo bem, gente. Hoje é o seguinte, o título do tema hoje, eu vou falar chamado A Nova Guerra Fria da Inteligência Artificial. Quem controlará o futuro da humanidade? É um tema aparentemente intelectual, aparentemente fora de realidade, mas ele tem uma profundidade enorme e uma influência enorme na nossa vida. Tá? Me acompanhe até o final que vocês vão compreender. Bom dia mais uma vez, meus amigos e minhas amigas. Em 1945, né, após o fim da Segunda Guerra Mundial, assim, o mundo construiu uma nova fórmula, né? Criou a ONU, criou os organismos multilaterais para evitar novos conflitos, novos confrontos, porque o desgaste da Segunda Guerra foi catastrófico, foi um horror, e então, com isso, né, nasceu as Nações Unidas, organismos multilaterais, como eu falei, né, criando regras internacionais para que os países sentassem à mesa de negociação e encontrassem solução para os seus problemas. O problema é que 80 anos depois, que é hoje, né, muitos especialistas começam a perguntar, né, essas instituições ainda têm poder? Hoje eu pessoalmente acho que não. A ONU perdeu totalmente sua importância. A Suíça como um país neutro, né, que isso foi uma criação também um país neutro onde pudesse todo mundo receber todos os chefes de Estado, né? Você vê esse problema, como nós estamos agora, a ONU fica em Nova York, mas aí o governo dos Estados Unidos não deixa entrar, por exemplo, não deixava entrar o presidente de Cuba, então não podia ter isonomia. Então a escolha da Suíça como país neutro era que ele receberia todos os chefes de Estado, todos os representantes, né? Apesar da ONU ficar, a sede ficar em Nova York, né? Aí a gente pergunta o seguinte, enquanto isso, né, gente, uma nova corrida mundial, os correntes multilaterais, elas se fragmentaram com o poder econômico, por causa do poder econômico, né? Enquanto isso, uma corrida mundial surge diante dos nossos olhos, nessa corrida desenfreada. Não é mais uma corrida pelo petróleo, nem pela bomba atômica, como foi a década de 50, 60. É uma corrida pela inteligência artificial, né? O mundo construído depois de 45, como eu falei, né, criou a ONU, criou o Sistema Internacional de Cooperação, a tentativa de evitar novas guerras mundiais, consolidação do direito internacional. A ideia era simples, substituir a força pelo diálogo, mas apresenta a dúvida, né? A dúvida. Por quê? Será que isso ainda funciona? Não. Né? O mundo não obedece mais ao direito internacional. Agora, quem predomina é a China, quem predomina é a Rússia, quem predomina é os Estados Unidos, quem predomina é o traidor da pátria, os filhos de Jair Bolsonaro, lá em Nova York, trabalhando contra o país. Nós não podemos admitir, por exemplo, né, que um governo, ou um chefe de governo, ou então até a pessoa física do Donald Trump, ingresse lá nos Estados Unidos contra uma autoridade do Brasil. Não estou aqui julgando se é Alexandre de Moraes, não vou entrar nesse método. Gente, isso é o princípio da agressão à soberania. De 45 até ontem, até o governo, até a invasão da Rússia à Ucrânia, né?
Havia um direito internacional, havia uma soberania. Os organismos que deveriam controlar essas insatisfações, essas divergências, era a ONU, era a OEA, né? E assim, o FMI, o Banco Mundial, enfim. Mas agora não, o presidente dos Estados Unidos entra com ação nos Estados Unidos contra uma autoridade brasileira. Quer dizer, ele não respeita a soberania do Brasil. Isso acabou o direito internacional, né? A crise das instituições, né, ela foram criadas para evitar os conflitos, para evitar as guerras, mas as guerras continuam acontecendo. Sanções internacionais nem sempre funcionam, mas os Estados Unidos insistem em sancionar Cuba, sancionar o Irã, e, enfim, não resolve o mesmo problema. Grandes potências frequentemente ignoram os organismos multilaterais, né? E seus interesses estratégicos, eles estão em jogo, né? Os Estados Unidos não levam em consideração a soberania da Venezuela, por exemplo. Você vai defender um torturador, um ditador, Nicolás Maduro. Não, não se trata disso. É que a Venezuela tem uma soberania, é um Estado. Que você concorda, é que nem o Irã. O Irã é um Estado. Quer dizer, o que acontece? Essa guerra do Irã, não vou fugir do assunto. Essa guerra do Irã, que era para derrubar os presidentes do Irã, eles se fortaleceram. Porque duas potências, Estados Unidos e Israel, atacaram o Irã para derrubar o governo. O governo se fortaleceu, eles perderam a guerra. Então, o que está faltando ao mundo é diálogo. As instituições internacionais parecem cada vez mais fortes no discurso e mais fracas na prática. Não tem funcionamento mais, não tem mais importância para o mundo qualquer decisão da ONU, por exemplo. Eu já falei várias vezes aqui que a ONU tem um defeito de nascença, que é o Conselho de Segurança, que as decisões do Conselho de Segurança que tem valor cogente, valor de norma, valor de cumprimento obrigacional, valor de justiça. Mas ela tem um erro, por quê? Porque os 5 países ou 6 países que formam o Conselho de Segurança têm o poder de veto unilateral. Por exemplo, vão punir a Rússia, ela veta. Vão punir os Estados Unidos, ele veta. Vão punir a Inglaterra, ele veta. Vão punir a França, ela veta. Então a ONU só serve para atacar, para penalizar países pobres, como Brasil, Venezuela, Cuba, né, América Central, enfim, né? Esse é o grande problema. Mas a pergunta central é o seguinte: estamos assistindo ao enfraquecimento das regras e ao retorno de uma política baseada na força? Ou seja, voltamos a 1914, antes da Primeira Guerra, voltamos a 1945, com a Segunda Guerra Mundial, porque os organismos internacionais se perderam. Você vê, agora estão lá reunidos, acho que é na Suíça, né? O tal do G7, são os 7 países mais ricos do mundo. Até o Lula está lá, não é. O Brasil é um convidado, eu acredito que o Brasil não é um dos 7 mais ricos do mundo. Mas o Lula está fazendo, vamos dizer assim, sucesso, né? Lá, se encontrando com as principais autoridades do mundo, né? Isso é muito bom para nosso país. Você concorda ou não com o governo do PT? É o importante você saber que o teu chefe de Estado está lá negociando em nível de igualdade, né, com os demais, com os 6 mais ricos, né? Vamos dizer, com os 7 ele é o 8º, né? Mas aí o seguinte, essa grande força, essa grande guerra, como Foucault, né? Foucault descreveu, foi um dos maiores pensadores do século XX. Ele diz que a guerra não se faz somente com armas, se faz com palavras. Então, quem não domina a comunicação não tem acesso a nada. Quem domina a comunicação, que é a inteligência artificial, vai dominar o mundo. Não adianta ter os trilhões de navios caros, os aviões caros de milhões de dólares, helicópteros dos Estados Unidos, que ele não tem condições de invadir por terra o Irã, por exemplo. Ele não invadiu o Irã porque ele sabia que se invadisse o Irã seria uma carnificina, ele ia perder muitos soldados e muitos equipamentos. Então o presidente dos Estados Unidos viu que não era fácil e recuou.
né? Agora, essa guerra tecnológica que eu falei no início, que vocês acompanhassem até o final, para nós chegarmos a uma conclusão que essa guerra é uma das mais fortes. E é uma guerra que não vai disparar uma arma. Vai ser vencida pelo que tem mais poder da tecnologia, né? Aqui entra, né, essa corrida tecnológica, que é quem vencerá o mundo, como falei, quem tem a comunicação tem a vitória, tem o domínio. Aqui entra a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela tornou-se um recurso estratégico. Por quê? Porque envolve praticamente dois países, Estados Unidos e China, né? E quem dominar essa tecnologia terá vantagens econômicas, vantagens militares, vantagens científicas, vantagens industriais, né? No século XX, como nós podemos perceber, a disputa pela bomba atômica foi, né? Teve uma guerra, né? A bomba atômica, o homem indo ao espaço. No século XXI, a disputa pode ser pelo domínio da inteligência artificial, né? A inteligência artificial é quem vai dominar o mundo a partir de agora, né? Porque é a ferramenta básica. A inteligência artificial vai unir ou dividir a humanidade. Essa é a parte mais original, mais importante da gente, né? Ela tem dois lados. O lado positivo, né? A IA ela pode melhorar a medicina, ajudar a educação, ela pode aumentar a produtividade nas empresas, né? Você vê, hoje eu estava lendo no Estadão uma matéria que a mineração já estão já mineração lá, as grandes empresas de mineração já estão usando a inteligência artificial e a produtividade e o investimento barato e muito lucro, né? Ela vai facilitar pesquisas científicas, você vê, já tem vacinas descobertas pela inteligência artificial, né? Ela vai combater doenças, né? Agora, qual é o lado negativo? Nós vamos investigar também. O lado positivo, tudo isso o que pode nos ajudar ou pode nos tornar mais dependentes de outros países, né? Porque do lado negativo, a inteligência artificial ela pode concentrar poder, aumentar as desigualdades, criar dependência tecnológica, servir como instrumento de vigilância, transformar-se em ferramenta geopolítica. Porque, né, gente? Vamos lá, vamos com um item por item aqui. Ela pode concentrar poder. Por exemplo, o Brasil, que nós estamos falando de inteligência artificial, a inteligência artificial surgiu nos anos 50, do século XX. Você vê, nós estamos no século 20, no ano 26, nós estamos 50, 76 anos. E o Brasil não move uma palha para aprimorar essa ciência. Que eu desconheço. Pode ser que tenha estudos, mas o governo não faz nada para introduzir inteligência artificial. Aqui caberia outro vídeo, que é o seguinte: o governo usa essas ferramentas, tá? Mas usa só para ele. Dificultar, ela dificulta, porque a partir principalmente da Covid-19, o Estado se digitalizou. Mas a burocracia do Estado é muito grande. Então a inteligência artificial não serve para nada. Porque aquela conta gov, né, .gov.br, não serve para nada, é muita. A Receita Federal era um site simples. Hoje é impossível do usuário comum, como eu, usar os órgãos do governo. Porque é muito burocrático. Então o governo ele não cria uma facilidade, ele dificulta a vida do cidadão, né? Concentrar poder, com certeza vai haver, porque é os Estados Unidos e a China. São os dois países que investem. O Brasil não sabe nem o que é inteligência artificial. Não quer. As escolas não falam disso. Talvez nas universidades, que eu estou afastado há muito tempo, que eu moro em Santa Cruz de Capibaribe, não tem faculdade, eu não tenho acesso. Então, mas dentro dos salões de universidade, talvez se discutam isso. Aumentar as desigualdades, é claro que vai aumentar. Porque países pobres como Brasil, Argentina, Uruguai vão ficar numa dependência estratégica dos Estados Unidos ou da China.
computadores, de tecnologia, né? A criar dependência tecnológica é um absurdo. Você vê, ontem eu acho que o governo da França se reuniu com o governo Lula, tentando montar um convênio para que a França forneça computadores, supercomputadores para o Brasil armazenar seus dados. Nem isso o Brasil tem. Um centro, né, um Big Data para armazenar os seus dados. Então, os Estados Unidos é que tem o monopólio do mundo, né, da internet, da www, e a hora que ele quiser tirar, ele tira, a gente fica sem internet, porque na hora que o Donald Trump leva uma loucura nele lá, ele diz, olha, eu não quero mais, né, que o Brasil tenha internet. Vai lá, o Elon Musk lá, quando ele diz, não quero mais, o Brasil é o meu segundo maior país, que eu mais ganho dinheiro, mas eu não quero mais que o Brasil aceite, tenha o meu serviço de internet. Então, a vigilância da Amazônia, os computadores das escolas, vão tudo embora, apagar, né? A questão dos dados individuais, né, gente, a inteligência artificial do lado negativo é que você não tem mais liberdade de privacidade. Desde que você use seu celular, tudo seu está aberto. É uma Bíblia aberta, né? E ela se transforma também numa política geopolítica, ou seja, começar ao país, por exemplo, o que os Estados Unidos quer fazer? Impor, né, o Donald Trump, né, impor ao Brasil uma candidatura. Ele não quer que a esquerda domine a América. Ele está invadindo a América, onde tem governo de esquerda, ele vai lá e quer derrubar. Né? Como derrubou na Venezuela, ele quer derrubar ele só tem os afilhadinhos dele na Argentina. Né? Mas deixando de lado, vamos lá. A IA será uma biblioteca aberta para todos ou um patrimônio controlado por poucos? Eu prefiro essa última. Quem vai controlar, gente, a riqueza do mundo são os Estados Unidos e a China, que são os dois países que estão investindo fortemente nesse setor. Talvez Inglaterra, Canadá, que são mais calados, tenham grande tecnologia, mas a gente sabe que quem ganha nessa corrida é ou a China ou os Estados Unidos, né? A eletricidade possui regras, né? Agora vamos falar da regra, o que precisamos ter para a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela precisa de uma regra mundial. Agora, como é que nós vamos fazer uma regra mundial se organismos multilaterais como ONU, OIT, OMC estão desvalorizadas pelo principal chefe da nação do mundo, que são os Estados Unidos? A eletricidade possui regras. Né? A energia nuclear, do mesmo jeito. A aviação também tem regras, né, internacionais. Por que a inteligência artificial ainda não possui esse modelo global? Né? Existem iniciativas internacionais, mas ainda não há consenso desse problema. Precisa de achar para alguns países, por exemplo, a Inglaterra proibiu a inteligência artificial, os computadores, né, as redes sociais para menores de 16 anos, que eu acho até correto. Parece que a França também tem restrições a isso, o Brasil não tem, os Estados Unidos querem tudo livre. Claro que eles querem ganhar dinheiro, eles não importam se vão matar gente, se vão criar debilóides, pessoas com problemas mentais, eles não querem saber, eles querem ganhar dinheiro. Né? Agora, essas iniciativas, elas vão, obviamente, criar problemas difíceis de serem resolvidos. Por quê, gente? A inteligência artificial, quando ela for implantada efetivamente, ela vai criar uma situação muito difícil. Eu usei o exemplo aqui há pouco tempo, num vídeo. Se você chegar no dia 5, dia 3, dia 5, no Banco do Brasil, em Santa Cruz do Capibaribe, você vai ver uma fila de milhares, centenas de idosos que não sabem, não querem nem chegar perto da máquina, né, do Banco 24 horas. O Banco do Brasil, como sempre, um atendimento horroroso, precário, né? Aí lá eles chegam às 6 horas da manhã,
ficam na fila, com fome, com frio, sem nada, sem dinheiro, porque vem receber. Aí só às 10 horas da manhã é que o funcionário, vem um funcionário do banco, aí vai digitar, botar o cartão na caixa lá, no porta-cartão lá, aí ele vai dizer, digite a senha, aí ele vai lá uma hora. É, ele vai, que é a senha dele. Quando ele sai o dinheiro, ele pega aquele cartão e sai correndo para comer e pagar as contas. É uma geração perdida, entre aspas. E nós vamos criar, sem dúvida nenhuma, se é o povo brasileiro não se conscientizar, né, da responsabilidade, da importância da inteligência artificial, nós vamos criar uma geração. Pouquíssimos têm o domínio dessa inteligência e 99% das pessoas vão ficar analfabetas. Porque a inteligência artificial é uma nova ciência, é uma nova regra do mundo, que vai ser, lamentavelmente, dominado pelos Estados Unidos e pela China, que são os dois maiores países do mundo. Então, esse é um analfabetismo que o Brasil está aceitando passivamente, porque o governo não faz nada, o Ministério da Educação não faz nada para implantar isso nas escolas, né? Para desenvolver essa tecnologia, para que o povo brasileiro não se torne analfabeto. Mas, infelizmente, já em conclusão, eu vou aqui o seguinte: talvez a grande questão, né, do nosso tempo não seja apenas quem possui inteligência artificial. A pergunta mais importante, talvez, seja quem controlará as regras que governarão a tecnologia. Esse é o grande dilema, porque ficaremos na mão de um ou dois países e eles vão ditar as regras. E o povo brasileiro vai ficar analfabeto. Por fim, gente, a humanidade criou a máquina mais poderosa de sua história, né? Agora precisa demonstrar que possui sabedoria suficiente para utilizá-la. Não adianta a gente ter uma tecnologia, grandes computadores, se a gente não sabe utilizar, né? O século XX ele foi marcado pela disputa de territórios, como você vê, né? A divisão da África, a divisão do Oriente Médio, essa confusão territorial toda. O século XXI poderá ser lembrado pela disputa do conhecimento. E no centro dessa disputa de conhecimento, e no centro dessa disputa está a inteligência artificial. Quem não entender de inteligência artificial nos próximos, eu diria já estamos atrasados, faço aqui a alusão a Sócrates, né, que diz que estava uma discussão de duas mães dizendo uma para a outra: qual a idade certa de botar o filho na escola? 5 anos, 6 anos, 7 anos? Vamos perguntar a Sócrates. Aí perguntaram: mestre, em qual a idade ideal para colocar o meu filho na escola? Ele disse: quantos anos o seu filho tem? 5. Ele disse: você está 5 anos atrasado. Então eu acho que o Brasil está atrasado há 76 anos, porque já era para introduzir. Desde 1950, lá quando descobriram os primeiros, viram que o computador podia pensar, né? O Brasil já tem se preocupado com isso. Infelizmente, nem hoje, que nós estamos já no processo avançado de inteligência artificial, nós não temos uma política de educação que trate desse tema. Portanto, o Brasil será, no futuro, um país de analfabetos. Gente, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dê o seu like, o seu dislike e peça para um amigo, para uma amiga, para a cunhada, para a sogra, para todo mundo se inscrever no meu canal para que a gente possa, cada vez mais, eu possa crescer e cada vez mais poder bater esse papo com vocês, conversar com vocês sobre assuntos tão importantes do nosso dia a dia. Muito obrigado e até a próxima sexta-feira, se assim o Deus o permitir, e Ele o permitirá.